agora tá bom. Vamos lá, galerinha. Seguinte. Eu tô tentando gravar, já vai fazer umas 3 vezes, né? E ele não salvou as 3 vezes. Então, assim, né? Eu vou pegar e vou explicar para vocês o que o enunciado tá dizendo. Como eu já li ele, já quase decorei ele, para nós realizarmos essa conta com perfeição. O que que ele quer? Ele tem uma sequência aqui de 1 a 6 e aqui embaixo ele continua a sequência. Observa que o primeiro termo é igual ao sétimo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O segundo termo é igual ao oitavo. O terceiro igual ao nono, o quarto igual ao décimo e assim vai. Ou seja, ele se repete a partir do sexto. Qual que é o padrão dele? Ele está indo de 6 em 6. É isso que é bom a gente pensar. Então, sequência, o termo de ordem n igual a 351 é 1. Ele quer saber quando chegar no 351 aqui, qual figura vai ser. Por que a letra A? Eu peguei e fiz o 351 dividido por 6. Essa divisão, o resto dela, que é o que me importa, o resto dela sempre vai falar pra gente qual posição que é. Ela restou 3, então é a posição 3. Ela restou 4, seria 4. Restou 5, seria o 5. Então, essa é uma conta que não se resolve com calculadora, porque você precisa do resto. Resto 3, figura 3, triângulo branco, alternativa A. Questão 2. Ele quer saber qual dessa sequência é uma progressão aritmética. Progressão aritmética é quando uma sequência cresce somando ou decresce subtraindo. Progressão geométrica é quando ela cresce multiplicando ou decresce dividindo. Aqui, essa aqui está multiplicando por 2, então uma PG. Essa aqui cresce 2, depois cresce 1, então não é. Essa aqui não tem um padrão lógico de sequência. Essa aqui está sendo multiplicada, ó, 0,25 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, está multiplicando, é uma PG. E aí, ela está somando de 0,25 em 0,25. Então, ela é a resposta correta. Exemplos de PA, ó, 2, 4, 6, 8. Está somando de 2 em 2. Exemplos de PG, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Agora, vamos voltar na nossa conta aqui, que é onde nós tínhamos parado no vídeo anterior. Olha só, essa aqui é difícil, então eu vou ler ela para vocês. Uma fábrica produz um componente eletrônico crítico para a montagem de smartphones, sendo que o custo unitário de produção desse componente é de R$40. Eu chamei o custo unitário de C1, R$40. O diretor de produção afirma que existe um custo adicional por unidade, de 10%. Do preço de venda devido à tributação específica do mercado. É como se fosse um imposto aqui, né? Então, o custo adicional, chamei de CA, 10%, ou 1/10. Com o objetivo de motivar a equipe de vendas, a firma decidiu pagar à área comercial um adicional de R$2 por cada unidade vendida. Então, adicional R$2. A expressão algébrica que calcula o lucro L resultante da venda de X unidades, vamos lá, o X unidades, de tantas unidades, então o X é a minha quantidade de produtos. X unidades do produto em um mês, considerando o preço de venda unitário do produto igual a Y. Então, o Y é igual ao valor unitário. Tem uma gatinha minha aqui fazendo arte. A cara dela, safada. Comendo minha sacola. Mas enfim, continuando. Então tá, o preço unitário vai ser o valor unitário, vai ser o Y. Ótimo. Para descobrir quanto que é o lucro, que é o que ele pergunta, né? A expressão algébrica do lucro, nós temos que primeiro encontrar aqui, ó. Vou até tentar aqui o resto da conta, ó, para vocês entenderem. Nós temos que encontrar primeiro o capital. Isso aqui é um exemplo que eu vou explicar já. Então, o capital é o dinheiro que você gasta para produzir um produto. Meu Deus, ela tá rasgando tudo ali. Então, você vai gastar 40 mais
10% vezes o valor unitário, porque esse 10% está em cada produto, então vai ser vezes o valor unitário, mais 2, isso é o que você vai gastar. Por isso que o valor unitário está aqui, não a quantidade. A quantidade ela entra quando você for vender, aí ela entra, beleza? Aqui é o que você vai gastar, aí entra o valor unitário, perfeito. Então aqui, ó, 40, eu não posso somar esse 40 com um décimo de y. Eu posso somar só 40 mais 2, que dá 42, mais 0,1 y. Agora, para descobrir o lucro, nós vamos fazer a quantidade e o preço de venda da venda, né? Menos a quantidade de produtos que você vendeu, vezes o que você gastou para produzir em cada produto. Nossa, não entendi. Vou te explicar. Suponha que você tem um produto que você está vendendo ele por R$2 e você gasta R$1 para produzir ele. Vamos supor que você vendeu 4 produtos. Vamos descobrir qual é o seu lucro. Então, olha lá. Você vendeu 4 produtos, então você vai fazer 4 vezes 2 menos 4 produtos, que é o que você vendeu, menos a quantidade que você gasta, ó. Então, você vendeu 4 produtos, você faz 4 vezes 2, que é 4 vezes o preço unitário, menos o que você gastou. Você vendeu 4 produtos e em cada um deles você gastou R$1. Então, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. 8 menos 4 dá 4. É claro que vai ser a metade. Por quê? Porque se você você vende um produto a R$2 e gasta metade dele para produzir isso por produto, é óbvio que se eu vender 8 produtos, eu vou gastar R$4. Então, aqui no caso, se eu vendesse 10 produtos, eu vou gastar R$5, certo? Porque eu vendo o meu produto pelo dobro do preço que eu gasto. Então, esse é o lucro. Entendeu? É nesse esquema básico que essas letras funcionam. Então, olha só, é a venda, é a quantidade vezes o valor unitário, menos a quantidade que você vendeu, vezes o que você gastou. É como se aqui fosse o 4 e o 2, ali o 4 e o 1. É a mesma coisa, o que muda é que são letras. Então, isso vai ficar, o lucro é igual XY. Aqui nós vamos fazer a multiplicação, ó. Então, menos com mais dá menos. Menos com mais. Opa, aqui, ó. 42 vezes x dá 42x, né? Menos com mais dá menos também. Então, fica 0,1 yx ou xy. Bom, continuando a conta aqui, ó. Fica o lucro é igual menos 42x menos 0,1 xy, yx tanto faz, menos xy. Mais, né? Aqui ele é positivo, ó, tá vendo? Perdão. Mais xy. Perfeito. Aqui quando não tem nada é 1. De 1 inteiro eu tiro 1/10, isso vai dar 0,9, né? Pensa aqui comigo, ó. 1 inteiro. Você vai tirar 1/10, olha lá. Aqui empresta, fica 10, aqui fica 0. Vai sobrar 9 aqui e o 0, ok? 1 inteiro menos 1/10 dá 0,9. Então, o seu lucro aqui, ele vai ficar menos 42x mais 0,9xy. Ele colocou lá no enunciado em evidência o x, então fica L de x é igual a x vezes 0,9, eu coloquei o x em evidência, menos 42. 0,9y, né? Então, foi o x. A alternativa que corresponde a isso é a alternativa C, olha lá. Ok? Alguma dúvida, volta o vídeo aí, assiste tudo de novo para você aprender, beleza? Próximo. Esse aqui é fácil. Na construção de mosaicos para a indústria de interiores, desenvolveu-se uma determinada série de painéis formados por uma linha de ladrilhos claros envoltos em uma moldura de ladrilhos escuros. Isso aqui.
A quantidade de ladrilhos escuros varia de acordo com a quantidade de ladrilhos claros, conforme a tabela a seguir. Então, um ladrilho claro, 8 escuros, 2 claros, 10, 3, 12, 4, 14 e assim por diante. Qual a expressão matemática que representa a quantidade de ladrilhos escuros compondo o painel de posição N da sequência? Aqui, gente, a gente tem que entender. Quando eu tenho um ladrilho, a minha conta inteira tem que dar 8. Então, no lugar do meu N aqui da conta, tem que dar 8. Quando eu tenho 2 ladrilhos, a minha conta inteira tem que dar 10. Quando eu tenho 3 ladrilhos, a minha conta inteira tem que dar 12. E tem que ser a mesma conta para todos, né? Um padrão. Aqui fica fácil que a gente tem alternativa, certo? Mas se nós não tivéssemos alternativa, o que a gente tem que pensar? Bom, aqui eu posso pensar que se eu fazer o dobro dele mesmo, mais 2, ó, vai ficar 2 vezes 1, mais 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Opa, não tá batendo. E se eu fazer, percebam que aqui, ó, por que eu coloquei 2n? Porque a resposta da nossa conta é maior que o dobro e menor que o triplo. Ela é maior que o dobro. Ó, respostas aqui, elas são maiores que o dobro, certo? Dobro de 3, 6. Dobro de 2, 4. Dobro de 1, 2. Triplo de 1, 3. Triplo de 2, 6. Então, ou seja, aqui ele é maior que o dobro. Perdão, ele é só maior que o dobro mesmo, gente. Perdão, me equivoquei. Poderia ser o triplo também. Mas vamos pensar no dobro por enquanto. No menor, do menor para o maior, certo? Então, no dobro. Bom, se eu fazer 2 vezes n mais 6, considerando que esse n sejam esses números que estão aqui, ó. Então, se meu n for 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 6. 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Opa, bateu. Vamos ver embaixo. 2 vezes 2 mais 6. 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Bateu. O terceiro, 2 vezes 3 mais 6. 2 vezes 3, 6, mais 6, 12. Bateu também. Então, gente, olha, eu primeiro vou pelo dobro. O dobro mais 2, o dobro mais 3 e assim por diante, tá? Por que eu pensei aqui no dobro? Percebam que aqui ele cresce de 2 em 2, ó. Ele tem uma crescente. Então, quando eu observei esse exercício, eu pensei no dobro, certo? Mas você pode achar vários outros caminhos de se encontrar essa função aqui, essa expressão matemática, ok? Então, a resposta certa é a letra B. Por quê? 2 vezes um ladrilho claro dá 8 escuros. 2 vezes 2 ladrilhos claros dá 10 escuros. 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. 2 vezes 3 ladrilhos claros dá 12 escuros. 2 vezes 4, gente, é só no lugar do N vocês colocarem o número que está aqui em cima. 2 vezes 4, 8, mais 6, 14, certo? É isso, gente. No lugar do N aqui da expressão, colocar o número 1, se ele der 8, bateu. No lugar do N, colocar o 2, se ele der 10, bateu. O 3, se ele der 12, bateu. E se eles confirmar em todos, significa que é a resposta correta. Porque ele quer saber qual é a expressão matemática que representa a quantidade de ladrilhos escuros. A expressão que representa é essa. Então, dependente da posição aqui, se for o 20º, então você faz 2 vezes 20 mais 6. E assim vai. Vai sempre te falar a quantidade de ladrilhos claros e escuros. Certo? Espero que vocês não fiquem com dúvidas nesse exercício. O próximo. Esse aqui é fácil, ó. Ele parece difícil, mas ele é fácil. E não é fácil para mim, que sou professora, não. É fácil porque é fácil mesmo. Ó, os juros compostos cobrados por uma loja são de 10%. Roberto, que tomou
um empréstimo de R$ 1.000, observa a sua dívida crescer todo mês. Em março era R$ 1.000, abril 1.100, maio 1.210, junho 1.331. Ou seja, essa dívida dele não valeu a pena, né? Muito bem. Pode-se observar esse empréstimo, né? Ó, os juros compostos cobrados por uma loja são, Roberto tomou um empréstimo. Esse empréstimo para ele não vale a pena, né? Na primeira parcela ele já teve que pagar o mesmo valor que ele emprestou. Enfim, pode-se observar que a sequência de valores da sua dívida de março até junho forma uma progressão geométrica de razão. A razão de uma progressão geométrica é o número do seu crescimento. Ele está multiplicando por quem para crescer sempre assim? Então, ó, que nem no caso lá no exercício lá atrás, ó, vamos voltar aqui no segundo exercício. Só um minuto. Aqui, ó. Eu fiz uma PG, está multiplicando por 2. A razão dele é 2. Ele está crescendo de vezes 2, sabe? Está crescendo de 2 em 2, multiplicando por 2. O seu dobro, né? Aqui, ele quer saber qual é a progressão geométrica dessa sequência. 1.000, 1.100, 1.210, 1.331. Ele engana bem o exercício porque ele começa falando de juros compostos. Então, a gente acha que vai ser alguma coisa relacionada aos juros compostos. E não, é uma PG que ele quer saber. Aí que tá a pegadinha. Então, vamos lá. Março, ele gastou 1.000. Abril foi 1.100. Parcela dele. Maio, 1.210. E junho, 1.331. Aí, gente, ó, uma dica. Eu não consigo saber de quanto em quanto que ele tá multiplicando, porque ele falou que é uma PG. Certo? Eu não consigo saber. E agora? Que número que eu vou pôr? Em vez de você ficar chutando, presta atenção numa coisa aqui, ó. Um outro exemplo. Tá? Se 2 vezes 2 é 4, significa que 4 dividido por 2 é 2. Ou então, outro exemplo, ó. Se 2 vezes 3 é 6, ó, aqui multiplicando, a volta é uma divisão. Significa que 6 dividido por 3 igual a 2. Certo? Então, o contrário da multiplicação é a divisão. E aqui a gente não consegue identificar que número está multiplicando. Então, nós vamos dividir. Então, vamos fazer aqui, ó, o segundo dividido pelo primeiro. Vamos voltar. Se eu não consigo saber aqui, eu vou voltar. Então, vou fazer 1.100 dividido por 1.000. Tudo bem. 1.000 vezes quanto dá 1.100 sem ultrapassar? 1.000 vezes 2 é 2.000. Não pode, então tem que ser vezes 1, que dá 1.000. Vai sobrar 100. 100 é menor que 1.000, 0, só aqui você vê que só tem uma alternativa que tem 1, de resposta, que é a letra C. Mas continuando a conta, olha só, aqui é 1.000. 1.000 vezes quanto dá 1.000? 1.000 vezes 1. Então, 1.000 menos 1.000, 0. Então, aqui nós temos a resposta correta. Esse aqui é bem mamão com açúcar, tá? Observe os gráficos a seguir e determine as funções A, B, C, D, respectivamente. Função A é uma função de primeiro grau, porque lá, pum, tá crescendo, reta. Função B é uma função exponencial. Lembra? Ela nunca encosta no X e sobe, é uma curvinha.
não é uma parábola, a parábola tem que fazer o percurso inteiro. Não, ela vem aqui, chega perto do zero, mas nunca chega no zero e vai subindo, tá? O C é uma parábola. É uma equação de segundo grau, vocês desenvolvem o gráfico dela, e o gráfico dela é uma parábola, tá? E aqui, esse aqui é um logaritmo. Isso aqui é logarítmica. Porque a logarítmica, ela sempre vai ser, né, assim, espelhada, né, posso dizer, da exponencial. Ó. Ela sempre vai ter aqui como se fosse, né, lado oposto aqui da exponencial, certo? Então, a contrária aqui do logaritmo estaria aqui, certo? Então, se ela está numa curvatura contrária, se ela está numa curvatura tendendo a y, é um logaritmo. Se ela estivesse tendendo a x, é uma exponencial. Tendendo, que eu falo, é chegando perto de x, exponencial. Ela está chegando perto de y, é logaritmo, ok? Então aí ele pergunta, né, pra vocês, ele fala assim, qual das alternativas aqui corresponde a isso? Primeiro, é a função do primeiro grau. Segundo, que é a letra B, olha lá a letra B aqui, ó, função exponencial. Terceiro, função de segundo grau, ó, terceira, função de segundo grau, que é o quê? A função de segundo grau é como a equação de segundo grau que vocês fazem, tá? Tem um x ao quadrado ali, uma maneira bem bruta assim de explicar isso, tá? Aqui é como se fosse a equação de segundo grau, tem um x ao quadrado, enfim. E a função logarítmica, que é a letra D, tá aqui. Ou seja, quem bateu? A letra A. Porque ele falou para vocês acharem os gráficos A, B, C e D, respectivamente. O A é uma função primeiro grau, o B exponencial, o C segundo grau e o D logarítmica. As outras ele brinca com a ordem, mas todos eles falam o nome dessas curvas, porém ele falou respectivamente. Então é a letra A. Certo? Essa aqui é bem engraçadinha. Sabe? Bem engraçadinha mesmo. Bem engraçadinha. Jorge é o dono de uma confeitaria cuja especialidade é o bolo de coco. A receita original do bolo serve apenas 2 pessoas. E por isso, para ajudar as suas funcionárias a prepararem bolos maiores e capazes de servir um número maior de pessoas, Jorge indica as quantidades necessárias de cada ingrediente por meio da seguinte tabela. Essa prova só traz exercícios de gente que é empresária, né? Tá vendo? A matemática querendo que você vire empresário, ganhe dinheiro pra caramba. Importante. Aqui tem a tabela. Né? Quem quiser pausar e observar aí. Depois aqui. É correto afirmar que as respectivas quantidades de xícaras de óleo recomendadas nas receitas para 10, 20 e 30 pessoas formam nessa ordem uma progressão aritmética cuja razão, lembra, vai somando, cuja razão é, vocês sabem, expliquei aqui, ó, razão, ó, tá somando de 2 em 2, então essa é a razão da PA, tá multiplicando de 2 em 2, essa é a razão da PG. Vambora, continua. Então, olha só, aqui tem uma pegadinha monstra. Quando eu olhei isso aqui, eu achei que era 2 vezes meio, e não é. Aqui é meio, aqui é 2,5, aqui é 5, e aqui é 7,5. Então, 10, 20 e 30, ele fala assim, né? Olha aqui embaixo, ó. Xícaras de óleo recomendadas nas receitas para 10, 20 e 30. Então, você vai olhar aqui 10, 20 e 30. Formam nessa ordem uma progressão aritmética cuja razão é... Aqui ele está crescendo de quanto em quanto? Ó, 2,5, né? Se eu fazer 2,5 mais 2,5, dá 5. Se eu fazer 5 mais 2,5,
dá 7,5, olha só. 2,5 mais 2,5, 5. 5 mais 2,5, 7,5. Ele está crescendo, então, ele está crescendo de 2,5 em 2,5. Ele está crescendo de 2,5 em 2,5. Aqui é a pegadinha, ó. É a letra D, ok? Não é de 3,5, nem 5,5, nem meio e nem 10. De 2,5 em 2,5. Pegadinha muito bem bolada. A matemática, a impressão que dá de quando tá junto assim, é que tá multiplicando, mas tomem cuidado, tá? Ele vai multiplicar se ele estiver ali em cima. E tá no meio do termo aqui, ele tem essa representação. E fiquem atentos para o que o enunciado pede. Aqui, se fosse uma multiplicação, não teria padrão. Né? 7 vezes 1 dá 7, dividido por 2 é 3,5. 3,5 é menor que 5. Opa, não bateria. Certo? Então, observem bem o padrão, observem bem isso aqui, interpretação de enunciado. Tá? Observem bem, vê, poxa, multiplicando não encaixa, então não é. Então é outro jeito, certo? E no caso, como vocês têm alternativa, né, é mais fácil até de visualizar. Aqui, questão 8. Dentre os gráficos a seguir, o único que pode ser associado a uma função exponencial é o... O que é função exponencial? É aquela que tende ao x, ó. Essa aqui é uma função do primeiro grau, lembra? Acabamos de ver lá atrás. Essa aqui, possivelmente uma exponencial negativa, um logaritmo. Logaritmo, né? Tá tendendo a y. Aqui também é uma reta, aqui é uma curva muito louca. Tem uma ponta aqui, enfim. A única que tem lógica é a número 2, porque ele quer uma exponencial. E a exponencial tende a x e sobe. Perfeito? Lembrar da curvinha dela. Cara, aqui nem tem conta, é só você lembrar da curvinha dela. Essa aqui é muito louca. Questão 9. Alpha Centauri é a terceira estrela mais brilhante do céu, podendo ser vista a olho nu. É a estrela mais próxima do Sol, estando a uma distância de D igual a distância dela de 4 vezes 10 elevado a 15. Cara, 10 elevado a 15 é 1 e 15 zeros. É uma distância bem grande. Essa é a distância dela do Sol, ó. 4 vezes 10 elevado a 15 metros do Sol. Sabendo que log de 40 é aproximadamente 1,6, então log de D vale aproximadamente, ele quer achar o log de D, ok? Quem que é o log de D? Quem que é a letra D? É toda essa galera aqui, ó. Log de D é 40 vezes 10 elevado a 15. Propriedade de logaritmo. Quando nós temos uma multiplicação, nós realizamos uma soma desse jeito, uma regra, tá? Propriedade logarítmica. Eu ponho em parênteses para ficar mais fácil, não é obrigatório não, tá? O log de 40, ele falou que é aproximadamente 1,6, então aqui vocês vão pôr 1,6. Mas, esse cara aqui, tá vendo? Não tem ninguém embaixo, significa que ele é um logaritmo na base 10. Então, ele é 10 a 10. Quando a gente tem um exponencial aqui, regra de logaritmo, eu posso trazer ele aqui para frente, ó. Então, fica 1,6 mais 15 vezes log de 10 a 10. Um logaritmo de 10 a 10 é igual a 1. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Log de 10 a 10. Não sei quanto vale, vamos descobrir. Para descobrir um logaritmo, nós transformamos ele em exponencial. Esse cara aqui vai ser a sua base da exponencial, esse o expoente e essa a igualdade. Então, aqui, esse é a base da exponencial, o número fica aqui embaixo. Esse vai se tornar o expoente.
E esse aqui vai se tornar a igualdade. Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a x igual a 10. 10 elevado a que número dá 10? Aqui, quando não tem nada em cima, a gente fala que é 1, tá? Regrinha de potência aí. Bases iguais igual ao expoente. Então, o log de 10 a 10 não era igual a x, ou seja, ele é igual a 1. Isso vem aqui. Então, fica 1,6 mais 15 vezes 1. 15 vezes 1 dá 15. 1,6 mais 15, isso vai dar 16,6. Alternativa A. Certo? Tem dúvida? Volta o vídeo. Essa aqui, ó, é uma sequência numérica, ele quer saber, é uma PG, ele falou, ele quer saber o quarto termo. Muito bem. Só indo rápido para esse vídeo não ficar mais longo do que já tá. Aqui, ó, de 2 para 6, ele multiplicou por quanto? Por que eu tô falando multiplicou? Porque é uma PG. Multiplicou por quanto? Por 3, certo? De 6 para 18, multiplicou por 3. Então, você vai fazer 18 vezes 3 aqui, meu caro. 18 vezes 3, 3 vezes 8, 54. Opa, 24, né? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, alternativa C. É isso. Mais nada. Ou você também podia fazer aqui, ó, na volta, né? Dividido por 3, 162 por 3, também dá 54. Agora esse exercício aqui. Tá acabando, tá acabando. Em grandes eventos é comum a emissão de sons muito altos. A organização é responsável por medir o nível sonoro dos sons emitidos, através de aparelhos específicos. Suponha que o nível sonoro N e a intensidade I de um desses sons esteja relacionado pela expressão em que N é medido em decibéis e I em watts, enfim, eu esqueci agora, gente, essa unidade, perdão. Mas eu medi isso aqui. Dado dois ruídos sonoros medidos em eventos distintos, N1 igual a 110 decibéis, N2 igual a 90 decibéis, calcule a intensidade 1 dividida pela intensidade 2. Meu Deus, eu não sei fazer isso aqui. Calma. Primeiro ele te deu N1 e N2. Quer dizer que você vai ter duas contas. N1 e N2. Vamos lá. O N1, ele vale 110 decibéis, certo? Então, você vai pegar a expressão, no lugar do N, vai pôr 110. Então, vai ficar 110 igual, copia a expressão, 120 mais 10 vezes log, olha lá, log de 10 i. Eu vou chamar de I1, porque é o primeiro. Então, passa o 120 para o outro lado, porque aqui ele não pode somar com ninguém, aqui está multiplicando, não pode somar com ninguém. Então, fica 110 menos 120 igual a 10 vezes log de 10 e 1. Perfeito. Então, vai ficar aqui menos 10 igual a 10 vezes log de 10 e 1. Tá multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica menos 10 sobre 10 igual log de 10 e 1. Menos 10 sobre 10 dá menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1 igual a log de 10 e 1. Se menos 1 é igual a logaritmo, logaritmo é igual a menos 1. Aí faz o que nós fizemos lá atrás. Base, expoente, igualdade. Lembra? A gente acabou de fazer isso aqui no exercício aqui anterior, ó. Olha lá.
A gente acabou de fazer isso aqui. Base, expoente, igualdade. Nós vamos usar a mesma propriedade aqui agora. Perfeito. Então, vai ficar assim, ó. Vamos ver se agora não cai mais. Vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 1 igual a 1. Ah, o primeiro I. 10 elevado a menos 1, propriedade de potência, é igual a 1 sobre 10. Ou seja, se 1 sobre 10 é igual a I1, I1 é igual a 1 sobre 10. Guarda essa informação. Agora o N2. O N2 é o mesmo processo, mesma coisa, mas no lugar do 110 a gente vai colocar 90, ok? Fica 90 igual a 120 mais 10 vezes log de 10 e 2, que é o segundo, ó. É o segundo, perfeito. De novo, passa 120 para lá, 90 menos 120 igual a 10 vezes log de 10 e 2. Aqui 90 menos 120 dá menos 30, porque lembra, o 120 é maior, a mesma coisa aconteceu aqui. Igual a 10 vezes log de 10 e 2. Tá multiplicando, vai para lá dividindo. Menos 30 sobre 10, igual a log de 10 e 2. 30 dividido por 10 dá menos 3, igual a log de 10 e 2. Mesma coisa que aconteceu aqui, de transformar em exponencial, nós vamos fazer aqui. Se 3 é igual a logaritmo é igual a 3. Log de 10 e 2 igual a menos 3. Esse elevado a esse é igual ao outro. Então, esse elevado a esse é igual ao I2. Estou tirando o logaritmo, resolvendo ele. 10 elevado a menos 3 igual a I2. Significa que o I2 é igual a 10 elevado a menos 3. Regra de potência, expoente negativo, I2 é igual. Inverte a base como expoente negativo. Você acrescenta 1 aqui e inverte as bases. O mesmo nós fizemos aqui, ó. Invertemos a base, como se tivesse acrescentado 1, 1 sobe, 10 desce, ó. Mesma coisa, tá? Quando é negativo, nós temos essa regra aí. Então, vai ficar aqui, ó, 1/10 elevado a 3. Aqui era elevado a 1, por isso que ficou 1/10, tá? Aqui vai ser elevado a 3. Então, I2 vai ser igual 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10,